Então, gente, boa tarde. Gravando esse videozinho rápido aqui com vocês, pra gente discutir uma coisa que tá rolando aí nas redes e que incomoda quem conhece um pouco do assunto. Muita gente dizendo que o Putin é fascista, muita gente usando o termo fascista de uma forma um pouco solta, né? Em inglês, loose, no sentido de que não tem uma certa precisão, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse tipo de uso ele só serve para duas coisas. Primeiro, para você transformar um conceito que de alguma forma tenha uma solidez científica analítica em uma arma política que você joga no outro, né? E às vezes isso desqualifica efetivamente o teu argumento e desqualifica o teu combate, acaba tornando aquele termo praticamente sem sentido, e isso é muito perigoso. Fascismo e nazismo são termos que nós precisamos manter sempre o sentido deles em alerta. E o segundo motivo que se usa esse termo de forma um pouco solta demonstra na realidade um enorme desrespeito pelo conhecimento produzido, pela ciência produzida por determinadas áreas do conhecimento. Então fica parecendo que qualquer um pode dizer qualquer coisa a respeito de nazismo e fascismo e tá tudo certo, né? Então incomoda um pouco a gente que estuda e que trabalha com isso. O argumento que está utilizado é isso, né? Que o Putin é um fascista. Não é. E a gente vai conversar aqui por que ele não é. A gente tem que saber diferenciar a direita, a extrema-direita, de regimes fascistas e regimes nazistas, tá? Muita gente me pergunta isso, mas o período militar brasileiro foi fascista? Não foi. Tá? Inclusive, os generais que que criaram o regime militar brasileiro, todos eles eram oriundos da escola americana de guerra, criada lá pelos norte-americanos na América Central, e os oficiais que criaram essas escolas eram profundamente antinazistas e antifascistas porque tinham estado nos campos europeus durante a Segunda Guerra. Tá? Então não é. E nada impede que você continue achando o regime militar brasileiro um absurdo, uma crueldade, um crime contra a humanidade, porque ali você teve tortura, você teve tudo que a gente sabe que teve, mas ele não foi fascista. Quer dizer, há uma certa diferença nisso, né? E a mesma coisa a gente pode falar para o Putin. Mas vamos lá, por que não pode se usar o termo fascista para o Putin? Embora o conceito de fascismo tenha lá uma série de discussões, uma série de brigas entre os historiadores para saber se é mais pego por um ponto do que por outro, é preciso ter todos e não é, mas existem 4 pontos que meio que se consolidaram na historiografia do século XX em que nós vamos utilizar para definir efetivamente se um país, uma pessoa, uma estrutura é ou não é fascista, né? 2 desses pontos me parecem muito claros que aparecem no Putin, mas não são suficientes, porque esses 2 pontos podem aparecer em diversos outros movimentos políticos que não necessariamente só o fascismo, tá? Então, por exemplo, é indiscutível que o Putin tem um desdém pelos valores liberais e pela democracia. Isso é indiscutível. Isso aí está lá no Carl Schmitt. Carl Schmitt, quando vai apresentar o pensamento nazista, ele vai colocar muito claro que esse pensamento é contra os interesses e a forma como o liberalismo organizava a sociedade no século XIX. Até aí a gente concorda, o Putin também não tem lá muito um apreço pela democracia, é um autocrata e está aí sem problema. A segunda ideia, que é muito clara a respeito do fascismo, é a criação do que o Roger Griffin chamou de um mito palingenético. Aquele nacionalismo de recriação do passado, né? Então você volta lá na década de 64 e inverte todo o sentido construído sobre 64 para dizer que nunca houve ditadura, que nunca houve tortura, que nunca houve nada, ou seja, você está reconstruindo esse passado. É um processo meio semelhante ao que o Hitler fez com o primeiro e o segundo Reich na Alemanha. É um processo semelhante ao que vários líderes fascistas acabaram fazendo ao longo do mundo, que é recriar miticamente o seu passado como uma forma de dar uma certa consistência aos seus movimentos sociais. Tá? Então Roger Griffin chamou isso de mito palingenético, e eu acho que isso também está presente lá no Putin. O Putin tenta recuperar o passado da Rússia sem a presença da União Soviética, né? Então ele remonta a um passado czarista e a um discurso sobre esse passado czarista que em grande medida reconstrói o czarismo
de uma forma inexistente, né? Limpando o czarismo de coisas que definitivamente colocaram aquele regime no chão. Então, até aí, de novo, isso eu acredito que dá pra gente reconhecer assim, no Putin sem maiores problemas. Essas duas partes são muito claras, quer dizer, o desdém pelos valores liberais e esse mito palingenético. Mas as outras duas características que são necessárias para a gente poder falar em fascismo não estão presentes. Tá? A primeira é o que eu tenho dito muito claramente. O fascismo, ele é tão aderente à sociedade e ele de alguma forma encanta as pessoas porque ele é uma promessa da partilha do monopólio de poder do Estado. Tá? Todo fascista, quando apoia o seu líder, ele recebe em troca a promessa de que ele vai poder exercer a violência que antes era, ou que até certo ponto é, monopólio do Estado. Então, a partir daí você tem a formação necessária de grandes milícias, né, urbanas, que passam a agir em conjunção com as forças de Estado e às vezes até sendo anexadas a esse Estado. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, tão logo Bolsonaro foi eleito, as pessoas passaram a matar e espancar de um número muito alto outros indivíduos simplesmente por posições políticas ou sociais diferentes. Tá? Isso é muito claro acontecer. Aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, aconteceu no regime do Franco, embora o regime do Franco a gente discuta um pouco o seu caráter de fascista, algumas pessoas chamam isso de proto-fascismo, de pré-fascismo, mas no caso da Alemanha e da Itália isso é muito evidente. No caso da Rússia não. Tá? O Putin ele não abre mão do controle via Estado do monopólio legítimo da força. Tá? Ele tem atacado com as estruturas do Estado todas as tentativas de criação dessas milícias dentro da Rússia. Isso acontece também no regime militar. O regime militar brasileiro, mesmo infligindo os maiores absurdos e torturas, sempre foi por intermédio do Estado. Né? Não há partilha de poder, não há partilha do monopólio da violência. É o Estado que exerce o processo da ditadura. E essa é uma característica que você não vai encontrar dentro da Rússia do Putin. Né? O Putin é, vamos dizer, um Estado autocrático por excelência, mas nesse ponto não se aproxima do fascismo. E o segundo ponto que eu acho que é importante colocar, que aparece aí na argumentação da Hannah Arendt, na argumentação do Georges Mousset, é que o fascismo utiliza o processo de desumanização do outro como um instrumento de duplo controle. Tá? A Hannah Arendt fala isso o tempo inteiro. A Hannah Arendt vai trazer isso naquele conceito que a maioria das pessoas já ouviu falar, que é a banalização do mal. Né? A banalização do mal é um conceito, mas a parte de baixo que dá sustentação a esse conceito é o processo de desumanização do outro. Né? Então, só foi possível colocar judeus em câmaras de gás, só foi possível fazer tudo o que foi feito porque antes houve um processo longo de transformação daquele indivíduo em algo não humano, algo sobre o qual é viável, possível e até desejável pelo Estado nazista e fascista o uso da violência. Né? E esse processo de desumanização, que a Hannah Arendt muito bem colocou, ele leva a uma destruição do ator racional, que é uma coisa que nós utilizamos muito na ciência política e na história, na sociologia, como modelo de interpretação da ação humana. Né? O duplo controle, portanto, que se faz é exatamente esse. Primeiro, a desumanização mantém as milícias internas unidas na apresentação de um inimigo comum. Tá? E segundo, você acaba, por conta dessa perspectiva da utilização constante do processo de desumanização e da violência, acabando com a ideia do ator racional, que é um modelo de tomada de decisão onde as pessoas decidem o que devem fazer ou não a partir de um cálculo de custo-benefício. Né? No caso do fascismo, isso tudo é desconsiderado, porque tudo vale e tudo pode contra aquele que é inferior. Então o Hitler, por exemplo, mesmo perdendo a guerra, muitas vezes em batalhas na proporção de 3-1, ou seja, os alemães tendo um soldado enquanto os opositores tinham para cada um soldado 3, o Hitler mandava que os alemães continuassem na guerra, porque na cabeça dele a superioridade alemã era tanta que perder uma batalha na proporção de 1-3, né,
era um erro dos alemães. Então isso leva a cálculos políticos completamente equivocados, né? E isso são coisas que a gente não vê na Rússia do Putin. O Putin não desumaniza os grupos em que ele é opositor, tá? Ele faz oposição sim, muitas vezes até passando o limite da legalidade, usando a violência de Estado, mas não há uma desumanização no sentido de transformação daqueles indivíduos em não humanos, né? E mais importante, o Putin não sai da esfera do ator racional, né? Todas as atitudes do Putin, inclusive agora na declaração de guerra que ele faz à Ucrânia, estão dentro do modelo do ator racional. Ele pensa muito claramente em como resolver os seus problemas a partir de um cálculo de custo-benefício, onde esse processo da ideologia e essa questão da desumanização do outro não entram como fatores de cálculo, né? Então, essas duas coisas me parece que deixam muito claro a falta de uma milícia urbana, ou seja, a falta da promessa da partilha do poder de violência do Estado não está presente, e essa desumanização dos inimigos também não está presente, né? Então, o que nós temos no regime do Putin é uma autocracia muito clara, conservadora, tá? Com linhas e posições políticas muito próximas de uma extrema-direita, mas que não entram dentro do espectro fascista propriamente dito. E eu vou deixar linkado aqui, nesse vídeo, a primeira aula do curso sobre fascismo que eu dei, acho que o ano passado, o ano retrasado, tá? E que já tem gente se interessando e querendo inscrições para esse ano, e provavelmente eu vou abrir isso lá, mas eu vou deixar ela aberta porque fala um pouco desse período, dessa historicidade do conceito do fascismo, tá? Mas eu espero que vocês consigam compreender um pouquinho do porquê que é errado a gente falar que o Putin é fascista. Aí tu vai dizer assim: ah, mas Fernando, qual é o problema de eu chamar ele de fascista? Tem dois. O primeiro é você, vamos dizer assim, massificar esse conceito, né? Jogar esse conceito na lama praticamente, usando contra qualquer pessoa de qualquer forma. E esse é um conceito, eu acho, meio caro para o século XX, que nós conseguimos construir em torno desse conceito um consenso de ojeriza, né? de que isso não é válido sob hipótese alguma. E a partir do momento que a gente passa a utilizar isso como moeda corrente, ele perde um pouco esse sentido. E a segunda coisa é que se você afirma que o Putin é fascista, mesmo ele não sendo, você acaba estabelecendo que determinadas formas de luta contra esse fascismo, né, formas de se opor a esse fascismo que foram historicamente empregadas, são válidas contra o Putin e elas não são, né? E aí você acaba criando determinadas perspectivas de luta política que você julga, porque disse que o Putin era fascista, que julga que sejam efetivas contra a autocracia do Putin, e elas efetivamente não são. Tá? Então a gente precisa ter um certo cuidado com isso, tá bom? Grande abraço para vocês, até mais.